Fala, meus queridos amigos, bem-vindos a mais um 5 minutos antes da audiência comigo, Rafael Sales. E hoje eu quero trazer a seguinte temática: exagerei nos cálculos. E agora, como convencer o meu cliente a aceitar o acordo? Não raras vezes, vários colegas advogados colocam cálculos muito exagerados na petição inicial e quando chega na hora da negociação, o cliente fixou aqueles valores na mente. Só que quando isso ocorre, muitas vezes a outra parte faz uma proposta razoável, mas na mentalidade daquele seu cliente ele vai achar que a proposta não está boa. E por que isso? Simplesmente pelo fato que você não esclareceu para ele que você deu aquela exagerada. Recentemente eu estive em uma audiência e uma colega advogada chegou e tentou negociar ali antes da audiência e pegou e disse: doutor, o senhor viu que eu dei uma exagerada aí nos cálculos, mas a gente está disposto a negociar. Numa outra situação, o cálculo estava exagerado, mas por um erro cometido por um colega, eu sugeri que nós fizéssemos juntos o cálculo naquele instante e assim que nós fizemos, a gente pôde chegar a uma composição. Mas qual é a problemática de você dar essa exagerada? Muitas vezes a pessoa bota lá 100 mil reais e aí faz um acordo de 5 mil. Só que o cliente ele fica pensando: poxa, se eu tenho direito a 100 mil reais, por que eu vou fazer um acordo de 5 mil? Olha a dificuldade que vai gerar para o convencimento do cliente. Então a primeira dica que a gente dá: o ideal é sempre fazer o cálculo de forma correta, o mais próximo possível do valor exato daquele cálculo. Isso vai facilitar na hora da negociação. O que é prova documental? Você vai ter direito a esses valores. Isso aqui vai para a instrução, então pode ficar mais complicado de provar, mas aí você tem como tirar esse valor porque você calculou na petição inicial de forma correta. Agora, nessa situação, se está faltando 5 minutinhos para entrar ali na audiência, é importante que você esclareça o seu cliente. Quando você vai conversar com ele, você pergunta: olha, quando entrarmos na sala de audiência, o juiz ele vai perguntar se existe uma proposta de acordo. E muitas vezes a empresa traz essa proposta. Nem sempre a proposta é aquilo que a gente deseja, mas a gente pode iniciar ali uma tratativa na sala de audiência. Aí, beleza. Aí o que a reclamante vai dizer? Doutor, eu recebi há uns dias aqui a petição com os cálculos e eu vi que eu tenho direito a 100 mil reais. Então, se a gente fizer um acordo aí de 50 mil, 50%, para mim tá bom. Só que, o que é que você tem que esclarecer para ele, né? Se você tiver dado aquela exagerada nos cálculos, seja franco: olha, a gente colocou aqui 100 mil, mas é um entendimento específico que nesse caso pode gerar um dano moral que chegue perto desse valor. Mas a média que o tribunal tem dado é X, é 20 mil, por exemplo, é 20 mil. Então esses 100 mil aqui teve um caso específico que era uma empresa de grande porte. Essa outra empresa não tem um porte tão grande. Então a chance maior é que a condenação seja talvez de 20. Então, se a gente pedir 50, está muito distante. A gente pode ir para instrução e esperar a sentença para ver se vem. Mas via acordo pode ser que fique distante. Então, antes da audiência, antes de você entrar, traga o seu cliente para a realidade. Então, eu já vi muitos acordos deixarem de ser celebrados, até com risco da produção da prova durante a audiência, porque não houve um cálculo correto com relação a esses valores. E aí o cliente ficou na mente que seria um valor muito mais alto, achou que a proposta da empresa estava ruim e não estava ruim, porque estava dentro daquilo que efetivamente era devido. E às vezes prova que dependia do reclamante. Então, mesmo sem ele levar, como ele viu um montante tão alto, ele acha: não vou sair daqui com nada. Então, tenha muito cuidado na construção dos cálculos da petição inicial. Da mesma forma, se você for fazer a defesa, observe, faça análise de risco de condenação e apresente para o seu cliente, para assim você estar fazendo um diálogo dentro daquilo que é o normal, o habitual, o usual na Justiça do Trabalho com relação a cada valor que está disposto na petição inicial. Então, se tiver só esses 5 minutinhos, explique ao seu cliente para que ele não fique imaginando que vai ter direito a um valor muito mais alto do que aquilo que efetivamente ele vai ter direito. Beleza, meus amigos? Esses eram os nossos 5 minutos de hoje. Voltamos amanhã ou depois. Forte abraço.